Olá, estamos começando mais um episódio do programa Muito Prazer. Eu sou a Camila Moros. Estamos na Casa de Comunicação KTO Sou TV. Você pode nos assistir pelo site soutv.com.br, no nosso canal YouTube Sou TV Oficial. Também estamos no canal 69 da Sou TV, 56 da Box Brasil Play, 814 no sistema CDN e em dezenas de empresas de TV por fibra em todo o Brasil. Então, hoje a entrevistada é a Suelen Figueiredo, a filha do Beto, sexóloga que mora aqui na nossa cidade de Gravataí. Ela que é especialista em bem-estar íntimo e relacionamentos, defensora do casamento e explica tudo isso de uma forma clara e objetiva. Olá, Camila, que Muito maravilhosa! prazer pela sua presença aqui com nós. Eu que agradeço o convite, a oportunidade, né? Como a gente conversou no primeiro momento, toda oportunidade que a gente tiver para falar para o mundo sobre o nosso assunto, ela é sempre muito bem aproveitada, né? Então, que honra, muito obrigada pelo convite. Eu que te agradeço. Então, o que eu quero saber? Qual é o teu público e quais as pessoas que costumam basicamente te procurar? Homens, mulheres, o motivo? Então, Camila, eu iniciei um trabalho como renda extra, né? A gente vai lá, vou voltar a vender sex shop. Só que, na verdade, eu tive a primeira sex shop em 2008. Com 20 anos, recém tinha tido um filho, queria um negócio que me desse grana. Sim. E eu nem entendi o que eu estava fazendo. Mas vivi a experiência, vivi um ano nessa loja. E ali eu comecei a ter interesse pelos relacionamentos, né? Entender um pouco mais de entrar na intimidade das pessoas. Mas, como eu ainda era muito imatura, desisti. E aí voltei, agora há 3 anos atrás, como renda extra. E aquilo começou a ferver no meu coração. Eu sempre fui a amiga que era procurada para falar sobre relacionamentos. Sim. Tanto pelas mulheres, tanto quanto pelos homens. Porque eu sempre tive muito amigos homens. Sim. Também fui a menina criada com meninos. E aí foi indo. Vou voltar, né? Como renda extra, enfim. E eu tinha um Instagram que o meu público era o maior público era masculino. Porque Sim. era, né, bonitinha lá, menininha, né, fazendo fotinho. E eu não vou trabalhar. E eu comecei a fazer isso de uma forma muito objetiva. E, para responder a tua pergunta, hoje o meu público é a mulher. Teu público é mulher. E uma coisa que tu falou pra mim, que marcou muito, foi o que a mulher, a esposa, ela deve transar sim. E isso... eu digo isso é bíblico, né? Porque quando me convém, não que eu seja uma estudante da Bíblia, mas quando Sim. me convém, eu trago Tem passagens. aquela parte, Isso. sei como é que é. Porque aí a gente entra na linha do matrimônio, né? Do matrimônio como uma coisa divina, né? Sim. O próprio sexo. A gente enfrenta muitas situações de tabu, né? Para falar. Sendo que foi dali que a gente veio, né? Sendo que não existe outra forma não natural existe, de gerar a vida. Então, quão divino é? Ah, mas aí a gente não faz sexo só para ter filhos. Sim, então tem que ser prazeroso? Porque qual vai ser a lógica, né? Um propósito. E ser prazeroso para os dois é o desafio, eu acredito, né? Exatamente, porque aí entra uma parte... Já posso falar dessa parte? Pode, fica à vontade. Uma parte biológica, né? O que acontece? Quando a gente conversa com a mulher, como que é? Meu marido quer todo dia e eu não quero. Eu não tenho, eu chego cansada, eu não quero, eu não tenho vontade. Essa é uma dor que chega muito para mim. Ninguém, nem acompanhante quer todo dia. Não, isso não existe. Porque, né, é um desgaste. Hoje não tô afim. E aí, o que acontece? A mulher chega culpando o homem, tá? Mas é que meu marido isso, meu marido aquilo, meu marido... Aí vamos conversar. Sobre você primeiro. E o que acontece? O homem e a mulher somos muito semelhantes aos bichos, né? Sim. Muito semelhantes. Eu comparei isso à hora do esboçar som. Que aquela referência de gemido é pornográfica, né? Sim. E isso é muito animal. Então, um gemido natural seria uma coisa mais animalesca. Uma coisa mais urrada, assim. Ou eu seria uma gata, por exemplo. Mas Sim. é isso. Claro, a essência. Exatamente, somos bichos. Verdade. Maravilhosa. Nunca parei para pensar que o gemido é pornográfico. Ele é pornográfico, é uma referência.
Exatamente. Olha aí. Maravilhosa. Não que não seja bom, né? Sim, claro, mas a origem, né? A origem é. Então, eles... E aí, o que acontece? O homem, quanto mais ele ejacula, quanto mais ele tem orgasmo, mais produção de testosterona ele tem. Mais o corpo produz. E o que é a testosterona na vida do homem? Tudo. A energia vital. Hoje tem estudos, tem médicos que trabalham com curas de depressão no homem. Em vez de usar antidepressivo, usam reposição de testosterona. Por quê? Porque se tu toma um bloqueador, não vai sentir a tristeza, não sente a felicidade. O homem começa a ficar cada vez mais sem energia vital. Então, tipo assim, ó, essa questão do ejacular, uma quantidade de ejaculação, por exemplo, na masturbação, isso prejudica essa parte da testosterona? Então, tudo que é excesso, que nem eu digo, tudo em excesso tem um lado que prejudica. Mas, se ele não tem outra forma de ejacular todo dia, a masturbação é um ótimo aliado. Sim. Né? Para isso. Porque é muito disso. É como se fosse uma necessidade fisiológica, que nem o xixi, né? Então, ele precisa disso para ter mais vitalidade. Aí a mulher quer um homem forte, ela quer um homem disposto, ela quer um homem viril. A gente quer muita coisa. Isso! Pobrezinhos. Só que o que acontece? Biologicamente, ele não está produzindo, porque a testosterona é isso, é a energia vital, é o que deixa o homem... E, que nem eu digo para as gurias, o homem que goza todo dia, ele vai para a guerra com outra energia. Ele vai trabalhar, ele vai buscar o dinheiro, ele vai fazer diferente. E aí, o que acontece conosco, maravilhosas? Nascemos com um número X de óvulos. Sim. Né? Então, esses óvulos são para a gente reproduzir. E a gente vai perdendo com o tempo. Se a gente não alimenta o prazer no sexo, não tem necessidade de fazer sexo. Porque o nosso corpo não pede. Ele pede uma vez por mês, teoricamente, para procriar. E deu. Então, quer dizer, quanto mais o homem tem, mais ele vive. Quanto menos a gente tem, biologicamente, tá de boa, se for ver por esse lado. Sim. A diferença é essa. Então, precisa sentir prazer. Camila, eu tenho dados, que é muito difícil também os dados de pesquisa, que 7 a cada 10 mulheres não têm um orgasmo com o seu parceiro. Sim. Aí eu faço um evento e pergunto assim para as meninas, quem aqui já fingiu orgasmo? Unânime, as mãos levantadas. Eu levanto também, óbvio. Por quê? É isso, a gente sabota a gente. Sim. Fazendo isso. A gente não vai ter prazer. O cara não sabe que tu não teve o prazer, ele também não pode fazer nada. Sim. E tu começa daí a reposição do que o físico está precisando. É a parte das vitaminas, principalmente. E que tu entra com essa parte, assim, para começar. Porque eu já ia te dizer assim, ó, não, esse homem está sabendo, pela minha terapia corporal, está sabendo estimular essa mulher, que é muito importante também. Importantíssimo. Então, são muitas coisas que, como a gente estava falando antes, só o meu trabalho ou só o teu, às vezes, ainda fica faltando alguma coisa. Exatamente. Falta... Aí, eu digo, aí eu tenho outra parte, né? A parte da terapia, que muitas vezes a gente vai lá no fundo, porque tem tantas coisas lá, tem tantas crenças. Para descobrir que o problema somos nós, né? É sempre isso. Sempre a gente, nunca o outro. No fundo, é. Mas é muito difícil de admitir. Eu já aprendi isso depois. A minha vida começou a melhorar quando eu aprendi que o problema era eu. Mais fácil de resolver também, né? Tipo não, assim, antes era mais... Acho que é mais fácil botar no... A culpa é minha, eu boto em quem eu quiser. Não, eu achava mais fácil colocar a culpa nos outros. A culpa é dele. Até ultimamente eu falo, não sei o que, é culpa do outro. Depois eu volto, não, é minha, né? Tá, é minha, mas eu quero botar no outro. Isso. Já que é o que acontece no casamento. Exatamente. E essa parte da vitamina, né, das reposições é muito importante também, porque com o cansaço, com o estresse, com o desgaste do dia a dia, e aí entra a parte de a mulher tem mais funções, né, que exigem mais energia. O homem geralmente faz mais força. Ele é mais prático e nós somos mais complexos. Isso, né? Então a gente acaba tendo uma necessidade de vitaminas diferente. Então essa reposição é a primeira coisa que eu pergunto para a mulher. Eu não quero transar com meu marido. Ok, vamos lá. Quimicamente, médico. Hormônio, vitamina B12, vitamina C, ferro, tá ok? Não, tá ok, já fiz tudo. Então a gente pode
ir mais a fundo Já, agora nessa já situação. excluía, faz Já uma peneira, exclui. né? Porque nesta peneira, muitas vezes ela, não sei como é que tá a vitamina. Vai lá ver, tá lá no pé, e aí não tem. Não tem, a gente falou do ferro, né, e da Sim, B12. a gente estava falando que eu quase me fali no ano passado. Não queria trabalhar mais, sendo que eu estou, meu propósito é esse. E aí depois eu fui ver, eu precisava de vitamina B12, ferro e vitamina D. Imagina, só toda a vontade A de energia viver. vital, todinha. E é isso, muitas vezes, quando a gente passa por algum episódio, sei lá, uma perda, né, de familiar, enfim, um susto. Eu fiz uma vez reposição de vitamina após um sequestro. Ai, fui sequestrada, amarrada, levada. Enfim, só que porque o ápice do susto excreta muita vitamina. E aí tu vai lá e aí Nossa. deu, tipo, não, tá tudo bem, só não tem mais vontade de fazer mais nada. De viver. Então, é muito importante cuidar dessa parte. Sim. Ponto. Depois disso aí, entra Então, toda meninas, esposas, acompanhantes, a gente tem que prestar atenção nessa parte. principalmente a mulher, que a gente tende a perdendo, né? Sim. Eu já tô aí com 36, eu digo já... Eu também. Viu? Nós já vemos o corpo de uma forma mais atenta do que dos 20, né? Dos 20 As coisas começam a mudar. As coisas começam a mudar. Não é mais a mesma coisa. Tem uma frase que eu uso muito que é: os homens mandam no mundo, né? Precisamos deles para construir um mundo, né? Um prédio, né? Me disseram isso quando eu tinha 18 anos. Uma mulher mais velha, uma referência para mim, ela falou assim: minha querida, o mundo é dos homens. E eu fiquei, não é nada. Nós é nós. Eu que sei. E é nós. E aí eu queria me separar, eu lembro assim, com o filho. E ela falou, tu vai passar por isso, 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 isso. Eu não, o mundo é meu, o mundo é dela. Nossa, eu sempre acreditei isso, acho que é por isso que eu levo a vida sozinha. E eu passei muito trabalho, sobrevivi. Tô aí. Tá, entendi. Mas realmente, agora eu já sei, realmente o mundo é dos homens, a gente está aí nos adequando. O mundo, os homens mandam no mundo. As mulheres mandam nos homens, porque se a gente tiver jeitinho, a gente tem tudo que a gente quer. Tá? Só que o problema é esse, a gente às vezes demora muito tempo para aprender que tem um jeito. Tem todo um jeito, tem uma ordem a se respeitar. Exatamente. Qual foi a última parte? Nós mandamos nos homens e os hormônios... E eles saem de dentro da gente. Isso. Não, e os hormônios mandam em nós. Porque nada nesse mundo derruba uma mulher como a falta dos hormônios. Então, a importância de cuidar para a gente poder mandar nos homens, para os homens mandar no mundo. E tá assim, com a questão hormonal em dia. Em dia. Realmente, é a primeira vez que eu ouço isso. Gratidão. Viu? Não que honra! É a continuação, né? É isso. A gente precisa dos homens, os homens precisam da gente, até porque senão eles não nascem, né? Saem de um útero. Mas a gente precisa cuidar dessa parte. Tá? Isso é a primeira coisa. Eu digo, o que é o meu libido? Primeira parte. Vitamina. Hormônio, né? Como é que tá? Tá tudo ok? Tá, então tá. Agora eu posso te olhar, entendeu? Eu digo para as meninas. Porque essa parte médica, né? Não, a parte clínica você faz lá. Se não, agora sim. Aí a gente pode olhar. Foi aí que eu conversei contigo sobre aquela questão de que eu sou uma terapeuta corporal, com a massoterapia. Então, tem a questão do reiki, que tu trabalha também. É um trabalho sensorial. Eu consigo sentir a pessoa através dos chakras, qual que é a emoção. Só que eu não tenho a abertura e não tenho essa didática que tu tem para tirar dela isso. E, às vezes, nem ela sabe explicar também. Então, as pessoas que têm a liberdade de conseguir conversar comigo, geralmente, eu atendo ainda muitas pessoas que ficam muito nervosas. Nossa, eu vou ter que ficar pelada agora, né? Sim. Não consegue falar antes. Então, as pessoas que têm abertura, primeiramente, para o diálogo, as coisas já ficam melhor, tá? Mesmo assim, depois, o que acontece? Eu sinto corpos, como eu te disse, que parece que aquele corpo está morto. Eu não sinto a vitalidade da parte sensorial, que é o que eu consigo sentir. E sinto ali os chakras, quais são os chakras que trabalho ali, a parte sensorial. Mas eu não tenho abertura para que essa pessoa me fale. Às vezes, ela fala, olha, tu tocou. O que acontece? Os homens que chegam em mim. Chakra cardíaco estragado, que são as relações e emoções mal resolvidas. E o homem geralmente quer passar por cima disso, fingindo que aquilo não existe. Até porque eles crescem não podendo sentir.
Exatamente. Né? Muitos homens, o homem não chora. O homem não São chora. aquelas crenças, homem não chora, para de chorar porque tu é homem. Essa semana, não sei se tu chegou a ver que eu postei um story do menino que disse... Como essa questão é sensorial, eu sou muito sensitiva, eu sinto. Sim. Então, a parte da liberação orgástica é uma liberação emocional também. Algumas pessoas não estão preparadas para isso, mas conversa. sim. Então, por isso que a masturbação, ela deve ser consciente, o sexo, ele deve ser consciente, seja lá em qual Da esfera. forma, né? Mesmo se eu for sendo um atendimento que é comercial, eu vou ter que ter um carinho pelaquela pessoa, e é uma troca. Sim, um Então, respeito, um né? respeito. Se não tiver isso, não interessa qual tipo de sexo, masturbação não vai ser bom e não vai ser saudável. Então, isso que o menino disse, que ele sentiu vontade de chorar. Antes dele chorar, eu já estava chorando. Aí, imagina a cena, né? Aí, quando ele liberou, ele soltou uma lágrima seca, já parou e falou assim... Nem respirou, porque tem um tempo da integração, Sim. né? Para, menino, respira. Calma. Voltou, olhou para mim assim... Ai, mas o que aconteceu? Tu sentiu? Eu, sim, eu senti. Mas eu não sei o que está acontecendo. Sim. Mas eu sinto, eu choro muito nos atendimentos, que eu sinto aquela mágoa, principalmente nos meninos. A mulher que procura terapia tântrica, geralmente, ela é uma descoberta, é uma coisa nova. Sim, ela já está num outro Os nível, homens assim. que chegam em mim, vai falar com outras acompanhantes, às vezes é diferente, né? Sim. Às vezes a pessoa fica meio confusa, mas eu sou terapeuta tântrica, eu sou massoterapeuta e eu também sou acompanhante. Dá para fazer um trabalho com muito respeito com tudo isso junto. Posso atender casais, assim. A gente conversa antes como vai ser o atendimento, por causa das expectativas. Alinhando expectativas. Alinhando. Né? E isso que chega até mim, conversa com outra menina que é acompanhante, o cara que chega lá é diferente. Eu tenho uma conhecida que o que chega lá é que quer ser submisso a ela, porque ela é uma mulher grande. Sim. Aí tem a outra que o cara quer fetiches. Em mim chegam os corações feridos. Será que eu tenho meu coração muito ferido também? Por que será que conecta? Deve ser isso. Tudo até... Aí, para eu chegar nessa parte, né? Com esses cuidados, eu cheguei um dia que eu vi que não eram só produtos que iam ajudar. Uhum. Então, tinham lugares, tinham conversas e tinham consciências que a cliente deveria tomar. Olhar para a relação de forma diferente. Né? Muitas vezes nós mulheres, culpamos o homem. Né? Quase todas as vezes. Todas as vezes, né? Que ele não isso, que ele não aquilo. Mas a gente tem muita dificuldade em falar. Sim. Para começar. Tanto que vira meme, né? Parece que a gente não consegue desenvolver uma narrativa interna para externar o que a gente está sentindo. É bem isso. Eu acho que é isso. E é mais fácil dizer que é por tua culpa, né? Sim. Mas é que tu não faz nada para me agradar. Mas é que... Tá, e se o homem olha e diz, mas o que tu quer? Uhum. Aí ela... eu quero que tu lave a louça. Cara... Não é isso que tu quer. E tem aquela coisa a linguagem do amor, linguagens né? do amor, Tem né? essa que cada pessoa mostra ali a sua forma de amar de uma maneira. Ou é atos de serviço, né? Tem atos de serviço, tempo de qualidade, toque físico, presentes palavras de afirmação. Qual que é a tua, Su? Então, menina, tu sabe que a vida toda, Camila, a minha foi atos de serviço, né? Porque eu faço, Uma mulher provedora. Uma mãe, né? Isso. E outra, eu não vou te abraçar, te beijar. Eu vou fazer o que aquariana já. Também tem esse detalhe. Esse detalhe. Prática, fria, objetiva e assim. Camila, se tu me ligar agora e disser, eu matei alguém, vamos lá comigo enterrar, eu não vou te perguntar nem por que tu matou. Nem me fala isso. Eu vou lá e vou enterrar contigo. O seguinte, esse era o meu ato de amor. Sim. Nunca enterrei ninguém, tá? Claro, fique claro, gente. É só uma suposição. E aí, o que acontece? Depois de vários processos de autoconhecimento, né? De me botar um pouco mais no meu lugar de mulher para receber um homem na minha vida. Porque eu era o próprio homem, né? Sim. Elas também vão mudando. Hoje eu me vejo muito mais com o toque físico, com a palavra de afirmação. Eu gosto do reconhecimento e do elogio. Eu mostro. Sim. E claro que... Então, o ato de serviço ele é importante, mas ele não é mais a primeira linguagem. Claro que na linguagem a gente tem as 5, né? Tem gente que é um pouco de tudo, óbvio. Mas tem uma predominante.
A minha predominante já foi atos de serviço. Sim. Hoje, ela é a palavra de afirmação. Eu acho que eu também. Eu preciso conversar. Tava falando com a menina que fez minha make, a gente precisa conversar, gente. A gente quer conversar. Um cara que manda uma palavra. Não, a gente não consegue. Eu consigo, inclusive, já caí em várias lábias, exatamente por isso. E já usei muito a minha também. Sim, aprendi. Gosto muito de conversar, gosto que entre na conexão, né? Ali da comunicação. Acho que para mim isso é muito importante. Porque a química, né? A troca, ela tem que haver para qualquer tipo de sexo, né? Sim. Eu digo, a gente entra no assunto do sexo, ele é amplo demais, né? Então... A gente vai falar, e ainda tem muito mais. E tem pessoas que a gente está bem em contrapartida. Tu é ali a favor do casamento. Eu já sou acompanhante, aquela que recebe homens que não estão satisfeitos com o relacionamento. E muitas vezes também não olham para essa questão do problema, que não é só a esposa. Sim. Eu já briguei muito com os homens, por isso, inclusive, as mulheres não têm noção do quanto eu já briguei com os maridos, com seus maridos, porque chegaram lá falando mal da mulher pra mim. Aí vem aquela questão que a gente já falou da nossa ferida vindo à tona. Então o cara veio pra falar da mulher e eu defendi ela, ele saiu triste. Triste, bravo. Tô aqui, não é pra te me agradar. Exatamente. O que acontece? Exatamente, né? E isso que foi, eu acho que me chamou mais atenção de vir conversar contigo sobre isso. Uhum. Porque o nosso objetivo é muito parecido. Sim. São pessoas vivendo momentos melhores, tratando, cuidando, né? Trazendo informação, trazendo, né? Que nem para ti, eu tenho certeza que muito do teu trabalho que tu entrega para um homem, ele vai usar na vida. Sim. Né? Ele vai aprender. E se ele está aberto para a comunicação, como eu te falei, para a conversa, isso que a gente está falando aqui, eu vou falar para ele também. Eu vou reproduzir isso, vou falar para ele. Então, isso é uma chave que se abre. Ele também nunca ouviu falar disso antes. Sim. E eu abri ali uma parte da consciência dele, ele começou a procurar através daquilo. Muda tudo, né? Muda o jogo, muda a vida. Uhum. E aí é o que eu digo. Vou tá vibrando meu telefone. Dá para ouvir, pessoal? Deu, tirei. E aí, o que acontece? Sim, sou a favor dos relacionamentos, do casamento, de sua forma tradicional, porque eu sou uma pessoa tradicional. Sim. Tá? Hétero, monogâmica, né? Então, relacionamento fechado a vácuo. Fechado a vácuo. Ninguém entra, ninguém sai. Ninguém sai até que a morte separe. Isso. Mas trago na minha vida uma coleção de 11 relacionamentos. Nossa. Bem tradicional. Por quê? Porque eu não sei ficar. Tava tentando, vai tentando. E lá vamos nós. Eu não sei ficar. Sim. Não é assim, a gente vai... Não, olha Isso só. é uma coisa que tu tá desenvolvendo do saber ficar. Não, nem quero saber ficar. Não, ficar tipo... A vida da solteira aberta, sabe? Não, a gente fica. Tipo, do ficar, ficando. Do ficar ficando. Ficante fixo, que não existe. Não, ou o seguinte, ou tá comigo eu ou não acho tá isso comigo. muito importante. Eu não me relaciono por isso, porque o pessoal acha que é bagunça, né? Isso. Não sabe separar as coisas. Então é muito difícil eu chegar pro cara e olha só, tem regras assim, assim, assim. Como se eu não tivesse autonomia para isso, eles não entendem. Eu ia dizer, pra ti deve ser quem bem sabe um dia eu complicado. consiga alguém, né? Eu tô aí no lavamos nós, uma hora eu consigo. Uma hora vem assim, ó, ele pronto, diz assim, Vem. agora sim. Então, como eu não sabia ficar ficando, sempre foi isso. Eu preciso conhecer, eu preciso realmente me interessar. E sempre tentei um relacionamento sério. Mas como uma boa aquariana, mas não é bem isso que eu quero, eu acho, não, agora. Porque não estava seguindo ali a ordem que tu precisava. Não estava dentro do... E eu também não estava dentro. Que nem hoje eu entendo, vou chegar nessa parte, né? Me tornar uma consteladora familiar, hoje eu entendo todos os erros do meu posicionamento. Eu sempre fui o quê? É a minha vida, é o meu filho, e seguinte, e tu entra até onde te cabe. Porque eu mando na minha vida. Sim. Então, um homem nunca pôde entrar de verdade. Mas, ao mesmo tempo, eu também não abria. Né? Eu também não abria. Consigo entender. Sabe? Tipo assim, mas sou eu que dou a última palavra. E aí, o que eu acabava atraindo? Meninos.
né? Homens que aceitavam. Será que tem uma relação por a gente ser mãe? E a gente é mãe, porque eu também é isso. Sou mãe desde os 16 anos, eu tenho 2 filhos. E parece que eu sempre atraí, assim... Eu ficava, meu Deus, tenho 3 filhos agora. Mas porque tu é uma mulher muito forte, uma mulher resolutiva, uma mulher com a força do masculino, a força da ação, do resolver. Por quê? Porque a vida te fez resolver. Exatamente. Acho que chega um... eu já conversei com uns amigos sobre... Eu não gosto de homem dominador, né? Porque te compete, né? Por quê, né? Porque... Aí tô aqui falando que eu só atraio os meninos. Mas Ora. Mas o que é mais confortável para nós, né, Camila? Um homem que chegue e fique ali quietinho na dele, que a gente faz o que a gente quer e tá. Ele é uma boa companhia, um querido, é maravilhoso. Mas ele não olha para ti e diz assim, não, Camila, isso não. Nunca ele vai dizer isso. Sim. Esse homem tá bom. Porque o momento que chega um homem diz, não, Camila, isso não. Isso aqui não quero. O que é? Como assim? E aí é por isso que a gente não quer, né? Mas eu nem sei onde é que nós tava. Na constelação. Então. Da parte da constelação. E aí, a gente já vai explicar o que é constelação também. Isso. Então, a constelação familiar sistêmica, ela é um auxílio à vida. Ela é um processo terapêutico. Ela é uma ferramenta. Por que ela não é uma ciência? Por que ela não tem uma explicação palpável? Porque eu já vi muitas pessoas criticarem, e eu que já vivi e já tive em rodas, participei de constelações de outras pessoas, fui constelada, eu vi, isso existe. É metafísico misturado com outras coisas. Exatamente, porque o que acontece? Ela explica, a explicação mais lógica, né? Que existe o campo morfogenético. Sim. Informações. As nossas células carregam informações. Somos metade pai, metade mãe. Não importa. E antes de nós veio uma galera nessa metade mãe. Eu fiz algumas dinâmicas assim. Imagina a tua mãe, o teu pai, tua avó, o teu avô. É um monte de gente. A gente é um pouco de tudo isso. Chega a dizer que a gente carrega 14 gerações. Sim. Tu imagina. Dores, lutas, porque a gente pega guerras. Sim. Então, essa energia vem na nossa comunicação celular. E a constelação... ela consegue trazer à luz várias consciências. Tu consegue sentir, viver e visualizar o teu comportamento. Porque, por exemplo, numa constelação em grupo, ela mostra os olhos, o que diz a alma da pessoa. Tu pode me dizer, Camila, que é isso, isso, aquilo, e a gente bota no meio do campo, te comporta de outra forma. A gente já tem essa tecnologia na gente agora, com experiência de vida. Uma pessoa está me falando alguma coisa, eu estou olhando lá dentro dela, eu já estou sentindo o que é e sei por que ela não está se manifestando da forma que é verdadeira. Exatamente. Isso eu digo assim, isso é horrível, isso é muito bom, isso é horrível, né? Porque, tipo assim, depois de ver, não tem como dizer. Eu ando muito antissocial por conta disso. Não vou ficar pegando a energia dos outros, ficar olhando. É difícil. Ando dormindo cedo, acordando cedo, vou trabalhar, venho aqui, converso com os meninos, converso contigo. Tô bem selecionada, graças a Deus. Maravilhosa. E outra, isso acaba fazendo uma seleção natural, né? Sim. Afasta muita gente. E aí, eu fui atrás da constelação. Na verdade, eu comecei o tratamento com a constelação. Sim, tu sentiu no corpo antes de passar o conhecimento. E todas as mudanças que eu tive na minha vida, no meu modo de enxergar a minha família, no modo de olhar para o mundo, eu fui atrás da formação para poder fazer isso com os clientes que eu não conseguia mais resolver com produtos. Foi isso. Vou atrás, aí fiz... Porque o produto, ele é uma coisa física, né? Isso aqui vai resolver o meu problema. Imagina, a mulher chega para mim, eu não tenho desejo pelo meu marido, eu não consigo mais, eu não tenho vontade de dormir com ele, eu olho para ele, eu não tenho admiração. Pega esse excitante aqui, passa local, massageia bem que tu vai ficar bem louca por ele. Não vai. Não vai, porque nós, mulheres lindas, pode ser até frustrante. Somos muito mentais, somos muito sentimento na essência, né? Exatamente. Na essência mesmo, a gente precisa sentir, a gente precisa dessa conexão. O nosso sentir até, eu gosto muito de sentir com os olhos fechados, eu uso muita venda, faço automasturbação, autotoque consciente, que se chama, com venda, é um ritual para mim. Assim, e parece que eu vou embora para outro planeta. Isso é muito importante. Isso é uma coisa de mulher, mas aqui a gente não aprende, né?
Aí A tem aquela mulher- coisa do casal, da mulher gosta da luz apagada. Não é só por autoestima baixa, às vezes. É porque a forma de sentir é diferente, né? Também. Fecha o olho. Menina, eu fecho o olho. Ganhei uma coisa. Comprar umas vendas pra gente. Tu sabe o que muito acontece isso? Ai, ele não... Porque aí a gente cresce assim, ó. Nós temos que dar prazer pro homem, Isso. né? Foi assim que a gente aprendeu. Isso, nós temos que fazer da forma que ele quiser. Nunca disseram que a gente precisa descobrir os nossos estímulos e o nosso prazer. O homem cresce... Metade dos homens cresce única e exclusivamente pensando em ter um orgasmo, pegar a mulher e... Exatamente. É muito comum, né? Agora as coisas estão mudando. Muitas das coisas que a gente está falando, elas estão muito melhores hoje. Graças a Deus. Mas eu tenho 10 anos, vou fazer 10 anos já. Ainda recebi um áudio ontem. Tu me atendeu há 10 anos atrás, ali não sei aonde, meu Deus. Não, já subi. E de 10 anos pra cá isso mudou muito. O público é diferente, as pessoas sabem mais. A gente tem muito mais conteúdo na internet sobre isso. Sim. Então, realmente, as coisas estão mudando. Mas agora eu me perdi no assunto. E ia falar da outra metade, são os homens que acham que a responsabilidade deles... Isso aí, era isso aí. Que é a responsabilidade deles. Pressão, além da gente Isso. fica ali esperando que seja do jeito que a gente não tinha, né, esse conhecimento, eles ficam com essa pressão da performance. Da performance, porque assim, a gente, eu digo, nós temos a vantagem de poder fingir tudo que a gente quiser, né? Porque o homem não, ele precisa da ereção. E a gente finge tão bem que ele acredita. Acredita. E já uma mulher, já não, nós somos mais sensitivas, a gente já sabe se isso tá bom, se isso tá ruim, a gente já tem mais essa sensibilidade que é do polo feminino, que o homem precisa desenvolver nele mais. E é isso que eu tô dizendo que tá mudando, os homens estão mais sensíveis. E eles estão se permitindo. Graças a Deus. Né? Se permitindo. E aí, às vezes, eu pergunto para as meninas, tá, ele não faz, mas tu faz por ti? Tu te conhece? Eu digo que é impossível tu ter uma noite de amor com alguém antes de ter uma noite de amor contigo, né? E aí agora tu maravilhosa, agora essa da venda. Tem o autotoque consciente, que nós chamamos autotoque consciente para mulheres e para homens. Eu ando instruindo os meninos, porque, tipo assim, uma massagem genital é feita com óleo especial. São toques sutis. É um toque que ele não está acostumado, porque ele faz aquele masturbatório que acaba acostumando com aquilo. Então, eu falo, esse toque que eu estou fazendo, isso que está acontecendo aqui, com uma vela acesa, com uma luz, uma música, isso tu pode fazer sozinho. E eu tô falando até que, de repente, alguém já vai lá e me chama, qual que é o óleo mesmo, sabe? Tu tem uma playlist, qual é aquela playlist que tu colocou? Então, eu fico feliz. Isso que eu tava falando, que eu me perdi aquela hora, que era comum os pais, né, darem uma revista pornográfica para os meninos em questão de virilidade, com medo que o menino fosse gay. Imagina, coitadinhos, imagina. Eu fico imaginando. Na verdade, é uma pressão, né? É uma pressão. Acaba sendo uma pressão. O menino chega na família, né? 12, 13 anos, sempre tem um tio engraçadinho. E aí, já tá batendo punheta? A menina chega, Deus o livre, não pode nem falar nada. E até eu entendo essa parte por que a sociedade foi sempre assim, por causa da questão dos abusos que as meninas sofreram muito, né? Não sei, eu converso com muitas mulheres, sou desse nicho de mulheres que sofreram abuso sexual. E eu falei aqui na primeira entrevista que eu descobri o meu corpo muito cedo. E as memórias que eu destravei de abuso, eu era muito pequena. Então, por que a minha mãe me levou no psicólogo e ele disse, precisa ter um lugar, falar para ela, instruir que precisa ter um lugar sozinha, não na frente dos outros. Quantas crianças estavam se descobrindo perto de pessoas que abusaram dessas crianças, né? Sim. Então, essa questão, eu entendo por que a gente não podia, que eu lembro que a minha avó falava. Eu nunca tive modos com saia, com jeito de menina, que eu também fui criada com menino e tudo. E ela falava, senta direito, fecha essas pernas, coisa feia, que os modos. Mas por essa questão dos abusos também, né? A mulher, eu digo, ser mulher no mundo é estar sempre vulnerável, né? Exatamente. Ao abuso. E aí a gente fala de abuso de todas as formas, né? Abuso físico mesmo, de toque, ou muitas vezes a mulher... ela recebe como um abuso, porque muito é isso, né? Como tu considera que foi algo que te violou.
Exatamente. Aí o outro fala, não, mas isso não foi um abuso. Pra mim foi. Hoje em dia, o jeito de se tratar um abuso, e as coisas estão melhorando até perante a lei, Exatamente. é como a pessoa se sentiu. É o que a mulher fala, Como né? ela se sentiu. Poder de, tipo, o poder de fala, não é... Como é que se diz? Enfim, a fé pública, né? Isso. Tipo assim, o que tu falou. Por quê? Porque muitas vezes é um olhar. E o que tem de abusos no trabalho, né? No trabalho, exatamente. De várias formas. Mas vou te dizer mais uma coisa. Nesse mundo da constelação, eu descobri muitos casos de homens abusados. Muitos homens abusados. Eu também tenho... vivi e ouvi algumas histórias que eu nunca tinha ouvido. Só que é muito difícil para ele... Muito difícil. Abrir isso. Sim. Pode até vir a consciência, mas é muito difícil. Ele Sabe que eu assumir. consigo sentir no corpo? Acredito. Trauma memória, de abuso. Né? E é uma coisa que eu não vou falar, porque talvez ele não queira falar ou ele tenha travado isso. É. Quem sou eu para ir lá falar e destravar? E largar ele saindo Pensando. sem pai, sem mãe, assim, tipo, e agora? Mas já cheguei até de um cliente de eu falar alguma coisa de histórias que eu ouvi de outros homens que sofreram abusos. Pra ele soltar. E ele falou assim, meu Deus, eu lembrei de uma coisa agora. Até um relacionamento, por último, que eu tava falando dessas coisas que ele nunca tinha ouvido alguém falar, esse cara que eu tava nesse relacionamento, sobre isso. E ele ficava assim, de boca aberta, quando eu começava a falar as coisas. E ele falou, agora eu me lembrei de uma coisa, que minha família tinha um amigo que era taxista e que me levava para passear. E ele começou a falar que foi o que ele era... Tipo, e era uma coisa que ele era criança, ele não sabia desenvolver aquilo. O abusador desenvolveu uma narrativa para ele não falar. Claro. E agora, depois de eu começar a falar... Veio. Ele lembrou. Eu tenho um amigo que ele perdeu a virgindade, né? Com 14 anos. Mas ele perdeu meio que... Obrigado, assim. Porque a menina tipo, era uma mulher. Ele disse que ela já tinha 20 e poucos anos. E sim. E ele descobriu essa... Para ele perdeu a virgindade. Sim. E ele só conseguiu olhar como sendo um abuso, como aquilo realmente fez Como mal que pra foi? ele. Foi alguém que ele... Era tipo uma amiga da mãe dele. Isso é uma coisa comum também de acontecer. Sim. Só que muitas vezes é muito mais pela pressão, empurrando o menino para fazer, porque ele pode, porque ninguém leva a menina para perder a virgindade, né? Exatamente. Para menina, a gente... tudo se vende como uma coisa muito especial e tal. O menino, tipo, às vezes empurra. E muito se fala do abuso contra as mulheres e pouco se fala de mulheres abusadoras que existem. Existem mulheres que abusam de mulheres. Guria, é um caminho sem fim isso. É um mundo... E aí, o que ele fazia? Ele desenvolveu o vício pelo sexo. Sim. Então, ele dizia, eu não sabia por que eu não conseguia ficar num relacionamento sem ter que fazer sexo com várias pessoas. E ele foi para terapia, foi profundamente. E ele conseguiu, né, ressignificar, enfim, entender que aquilo ali tinha dado um start diferente. E hoje ele é noivo e, que nem ele diz, eu preciso me cuidar, né? Tipo, tá sempre consciente. Sim. Mas ele entende que não tem essa necessidade. E aí que tá, desperta comportamentos que às vezes são muito diferentes. Sim. Que a gente nem reconhece que é por causa de um abuso. Exatamente. Por exemplo. Porque é que nem... por exemplo, tu tens a tua profissão, né? E para ti é tranquilo. Nem sempre. Não! Fala da tua profissão, não da minha. Não, eu digo, tranquilo para te assumir o teu posicionamento, né? Hoje sim. Hoje sim. E eu acho que eu fui... Olha aí. Eu me sinto uma privilegiada em poder estar falando sobre isso. Não são todas as mulheres que podem estar falando sobre isso. Eu me desvinculei da minha família, que é uma família caótica, muito cedo. Então, eu já seguia minha vida sozinha. Não tinha muito essa coisa de ter que me provar para a família. Sim. Era eu e meus filhos. Hoje, eu considero a minha família eu e os meus filhos. Então, se eu devo alguma coisa, alguma satisfação, são para os meus filhos. Eu já sei que eles levam isso de boa. O menor, a gente não tem diálogo sobre isso. Sim. Mas o maior, eu já sei. A gente nunca chegou conversando direto, mas ele falou, não, tudo bem, alguma coisa assim. Eu falei, quer conversar comigo sobre isso? Então, eu sou uma privilegiada nesse sentido.
de poder falar e não precisar mentir. Porque ficar mentindo gera uma energia muito ruim. E a gente chegou a conversar sobre isso, eu acho, né? Sobre as meninas que mentem. Ontem eu estava conversando com um amigo meu que ele fala, olha, eu conheço as fulanas e elas mentem e aquilo vira um ciclo, porque tem que mentir por parceiro, Nossa. tem que mentir. Aí cria uma história mentirosa que não é Imagina boa. o peso da vida. O homem, ele também não é bobo. Sim. Ninguém é bobo, tá? Então, ele sabe que aquela mulher... Eu tenho vários conhecidos que falam, ai, é mentirosa. É pior, né? E é porque elas não têm essa liberdade que eu tenho de poder estar falando sobre isso. E isso leva a tudo. Tipo assim, te dá portas para te mostrar a coisa de outro lado. Sim. Né? De hoje, de trazer, tipo assim, informações que são terapêuticas, né? Hoje o teu trabalho é terapêutico. Quando eu como tu tenho diz, né? algum problema, tá? Eu sou muito impositiva. O meu trabalho, eu sei fazer. A gente vai conversar antes, eu vou dizer como é que é. Não existe furar os acordos, existem acordos. Eu trabalho assim. O que a gente vai fazer? A gente vai conversar. O que tu está procurando? Às vezes ele está procurando um programa. E eu vou lá e mostro como que é o meu trabalho, que não é um programa. E eu coloco o meu trabalho, eu publico o meu trabalho, falando textos que eu tenho nas plataformas. Eu faço captação de cliente, é uma educação sexual, sou educadora tântrica. Então, eu faço uma captação através dos anúncios de programa e eu mostro como funciona o meu trabalho. E agrada bastante gente. Sim. Aí, quando eu tenho uma treta ou outra, é uma pessoa que quer furar aquilo, tá? Homens poderosos, bonitos, que vêm achando que eu vou... Não vai ser do jeito que eu quero, porque eles são muito bonitos e poderosos. Não tem nada a ver. Porque eu vou dar o mesmo atendimento para um homem poderoso ou para um homem que... poderoso financeiramente, eu estou falando, ou para um outro que trabalha, né? com CLT. Eu dependo da educação dele, de como ele está aberto para receber a terapia. Então, quando eu tenho um problema, é com esse homem que quer impor. Ou aquele que tem aquela ideia antiga de que eu não tenho valor moral, tá? Sim. Como se eu fosse só um mecanismo, ele está me contratando para ele fazer aquelas coisas que tem. Eles, tu faz tudo. Isso existe, é pouca coisa. São poucos. Mas manda, tu faz tudo. Eu me faço de besta, né? Sim. Tudo? Uma interrogação. Ai, desculpa que eu quis falar isso. Não faço tudo. Não faço. O tudo dele é 3 coisas. Parem, por favor, parem. Parou, já tudo chega. Tudo sim, olha só, faço coisa pra caralho. Arrumo a casa, cuido dos meus filhos, tudo, lavo panela. Não faça, a gente como acompanhante também não faz tudo, tá? Essa ideia de pensar que a gente faz muita coisa, não. É um trabalho terapêutico e de relacionamento também. A gente não faz. Eu lembro que quando eu comecei, uma guria disse assim, calma, mana, fica tranquila, a gente não faz nada. Porque fica muito... Bom, eu, né? Minha experiência, li todos os livros da Bruna Surfistinha. E ela falava muitos casos, né? Sim. De conversa. Nem eu li, né? Só vi o filme mesmo. Agora, tu imagina... quantos homens procuram uma profissional para ser ouvidos? Sim. Muitos. Aí eu chego lá nos meus casais e digo assim, porra... Mas eu acho que eles podem... Eu já fui essa pessoa do ouvido aí. Mas acaba que sendo um abuso. Pô, eu tenho que transar, eu tenho que falar, eu tenho que fazer massagem. Não, eu acho que agora eu já desenvolvi uma coisa. Não, aqui é terapia corporal, a gente vai falar antes, a gente fala na hora, mas é corporal. Você disser, mas eu quero só conversar. Eu fico só conversando. Tá, show. Então, mas foi combinado, né? Isso, não vou fazer 500... Não, tudo que eu posso ali. Esse é o tudo, entendeu? Conversar. Eu te falei do menino que reclamou, ele entrou em contato com o lugar que eu trabalho para falar mal de mim. Ele entrou... me perseguiu através do meu telefone, foi lá e conseguiu o meu telefone para mandar mensagem, porque eu tive um diálogo desse, ele queria conversar, então vamos conversar. Eu não sou terapeuta, sou psicóloga, não sou. Eu posso falar o que eu quiser, não preciso seguir essa ética. E ele começou, porque a minha mulher é isso, porque a minha mulher é aquilo, porque não sei o quê, porque que ela tinha nenê. E eu só falei, tu já pensou na questão hormonal dela, que tá diferente, ela tá com uma carga, tem que... Ele não queria aceitar isso. Ele conversou lindamente comigo, mas reclamou em tudo que é lugar, me mandou mensagem reclamando, porque eu falei coisas que ele não queria ouvir.
Então, daí eu pensei, vou Verdades cortar... duras de ouvir, né? verdades difíceis de engolir. Eu pensei, essa parte eu vou cortar, não quero saber. Ou quer conversar, quer conversar, quer a minha opinião, quer fazer... O que eu escute? Isso, daí dá pra ser. E eu faço isso. Aconteceu muitas vezes do cara me procurar, achando que é uma coisa e era só conversa. E aí tu imagina, né? Casais. O quanto, muitas vezes, a mulher pensa só no que falta, só no que ela necessita, só no que o homem não faz. E poucas vezes ela olha para o homem, tipo assim, ó, eu quero saber, eu quero te ouvir. Né? Porque, não, ele não. Ou ela quer que ele fique toda hora... tem aquelas... Eu tive amigas, assim, que tá toda hora passeando. Sim. Oi. Haja dinheiro. E, tipo assim, a gente passeia até quando é namorado ali, né? Desculpa passear, mas a vida... É que... por mim, eu seria essa também. Porque até não é ruim ser acompanhante, mas eu saio pra passear. Exatamente, para viver bons momentos, né? Comer bem, né? Enfim, beber bem, coisa boa. E muitas vezes o casado não faz isso com a esposa, né? Sim. Também tem que ter o equilíbrio. Tem que ter o equilíbrio. Mas... Porque é bem bom ficar em casa, olhando filmezinho também. Inclusive, eu só olho o filme quando eu tenho um parceiro. Não paro na frente da TV sozinha. A graça de ter um par, né? Sim. A primeira coisa que tu... Tomar um chimarrão. Traz pro relacionamento ficar de conchinha, comer, ver um filme. Fazer fofoca. Fazer fofoca. Nossa, isso faz muito parte do relacionamento. Fofoqueiro. Tá, me diz uma coisa, então. Como é que foi essa história de tu começar esse casamento através de um like no Instagram? Tu viu? Eu digo pra guria, quando é pra ser... Sim, eu sou muito a favor da gente tomar essas atitudes. Mas vou te falar uma coisa. Não é um costume. O que acontece? Eu não... Ainda mais coisa de academia, porque eu não entendo, né? Eu não faço. Tava fazendo um leg com toda a força. Menina! E tu sabe que a gente fez a primeira comunhão juntos, eu e Rafa. Vocês já se conheciam. Sim, mas essa era o nosso se conhecer. A gente tinha 10 anos e a gente bem fez... abençoadinhos, viu? Padre Hermelindo. Então, esse padre daqui de Gravataí? Não, era de Cachoeirinha, guria. Então, ele fez tudo que existe em Cachoeirinha. Ele batizou todo mundo. Ele... Eu moro aqui há pouco tempo, mas eu sou de Sapucaia, né? Sempre tem o padre da tinha cidade, aquele, né? Foi. Tu sabe que... E depois de muitos anos, eu nunca mais vi. E aí, me seguiu e disse, olha, meu amigo da catequese, que legal. Mas... deixei ali. E era num outro Instagram. O Instagram que eu tinha... Porque, tipo assim, sem nada. Eu digo Instagram sem vibrador, sabe? Pra ser só eu ali. Aí tu foi nesse perfil. Isso, nesse perfil. E aí, um dia olhando um vídeo, assim, eu... que forte! Porque na minha cabeça precisava fazer muita força pra levantar. E tu não costuma se comunicar assim. Não então costumo. Foi uma coisa... diferente de mim. Eu tô curtindo todo mundo, tô conversando com todo mundo. Eu curto muitas coisas das meninas agora no meu ali. Mas dos meninos, não. Até porque fazia 20 dias que eu estava solteira. Que eu tinha saído de um relacionamento. Então, tipo assim, não era a minha intenção. Enfim, foi tudo diferente de tudo. Foi essa curtida de manhã até a gente se ver à noite. Mas que rápido! Não, eu disse, foi no mesmo dia. 15 dias eu preciso conversar contigo. 15 dias para eu, quiçá, dar uma volta. E foi assim. E no primeiro dia a gente se viu. Por quê? Porque ele era muito... Não, eu vou... não, hoje de noite eu não posso. Eu vou te buscar. Não. O geminiano, né? Agindo. Não, eu vou te buscar, vou te dar uma carona, vou te levar em casa, só isso. E eu... Tá bom? Aí, Deus. Aí já sentou no carro, já olhou a perna. Já olhei. Boa, ainda mais... Pra quem não sabe, foi isso. O parceiro da Sul tava olhando, tava filmando, né, um exercício na academia, que é o leg day. Com uma perna só, né? Foi isso que tu... Isso, que gente, passada, forte. Nossa, vou ter que comentar. Vou dar um like. E realmente começou uma conversa, a gente se viu nesse dia e nunca mais. E estamos casados. Até hoje. Faz 6 meses. 6 meses estamos morando juntos. E é o que eu digo, relacionamento é fácil? Não é. São 2 mundos, são 2 pessoas, mas tem que querer muito. Tem que querer muito. E tem que ter... E me diz uma coisa, a gente já falou das mulheres que são chatas e coisa e tal. E existe, assim, a mulher que procura e que o homem não quer transar? Tipo, a mulher, ela quer transar bastante. Porque eu conheço de mulher ninfomaníaca assim, olha... Muitas. Então,
Porque o homem que não tem isso, ele visualiza... Depois de ti vai vir uma aqui, inclusive. Ai, maravilhosa. O homem acha que isso aí seria o mundo perfeito, né? A mulher ninfoma... Não, é bem difícil para eles também. Sim. Quando é assim, nesse nível... Imagina ele se sente insuficiente, né, eu acho. Porque aí tem um limite, né? Vou espirrar. Fica à vontade. Olha pra luz, Clíndia. Não foi. Então, assim, não tenho esse cliente, tá? Não conheço ninguém. Não, o cliente chegou e disse, pelo amor de Deus, me ajuda, minha mulher é insaciável. Não chegou pra mim ainda. Boa, eu vou ter que estudar pra saber como que é. Até porque as que eu conheço são solteiras mesmo. Tem que ser, eu acho. Porque eu acho que... E que talvez elas também tenham vontade de ter relações com homens diferentes, talvez, né? Isso é uma coisa também que eu percebi em mim. Eu não tinha... Fui casada um tempo, assim, fui relacionamentos que eu fiquei, que foi com os pais dos meus filhos, e depois eu tava xoxa, capenga, inconsistente. Hoje, quando eu olho, eu penso... Porque a primeira oportunidade que eu fui muito traída, pensei, agora eu vou trair também. Sim. Não era só vingança, era a minha vontade. No fundo, era. Era a minha vontade. Então, hoje, com o autoconhecimento, eu penso, eu não vou me firmar num relacionamento, a minha vida já é assim. Então, isso não é pra mim, pelo menos agora. Ou, de repente, quando eu estiver mais velha... E chega um momento que tu olha e diz assim, eu quero. Sim. Sabe? Agora eu tô pronta. Porque é muito estar pronta, né? É muito estar pronta. Daí eu te falei, né? Porque parece que eu tenho um parafuso a menos, porque eu não consigo me enquadrar nos nichos. Mas é que... Nem no meu próprio. Sim. Que eu fico pensando, não. Eu fico ali com uma pessoa, mas não sei se é um hábito, virou um hábito de me relacionar com muitas pessoas. Eu ganho dinheiro assim. Acho que a minha forma de se relacionar é assim. Eu tive caras que eu me envolvi que ele precisava vir pagar primeiro. Para depois eu conseguir me envolver com ele. Era uma coisa assim, acho que virou um costume. Eu vou te dizer que eu tive um período assim que eu trabalhava em festa, né? Trabalhava na portaria de uma festa e depois eu não queria ir pra festa se não fosse para ganhar também. Eu pensava assim, vou pra festa, me cansar e não ganhar? Não, já trabalhei tanto tempo, né? E eu acho que é mais ou menos isso. Tipo, gastando a energia sexual, ganhando dinheiro. Isso, mais ou menos, né? E vamos falar disso, da relação da energia sexual com o dinheiro e a prosperidade. Isso eu acho muito maravilhoso, né? Então. Imagina só que tem tudo a ver uma coisa com a outra. Tudo que todo mundo quer tem a ver com o sexo, com a energia sexual. E são dois tabus muito grandes. Porque a mesma coisa que tu perguntar para alguém qual a frequência de sexo na vida dele ou quanto ele ganha, as pessoas recebem da mesma forma. Inclusive, até mesmo quando fala de dinheiro, é mais ofensivo ainda. O que te interessa? Ninguém... Tem casais que não sabem qual é o dinheiro que circulam na casa, né? Não sabem quanto um ganha, quanto o outro ganha. E isso faz muito mal para a relação. Porque quando você casa, cada um continua tendo a sua vida. Sim. Mas o interessante é que seja partilhado. A renda seja partilhada, né? As contas partilhadas, enfim, hoje em dia, né? O mundo perfeito é do homem que é o homem provedor e paga as contas da casa. Sim. E a mulher também, com o dinheiro dela, repõe as outras coisas. Até eu acho isso. Eu queria um homem com bastante dinheiro que eu pudesse mandar nele. Aí tu aumenta um pouquinho o grau de dificuldade, assim, né? Porque, assim, o homem com bastante dinheiro já entra num outro patamar. Eu acho que eu gosto do impossível mesmo. Mas é que às vezes a gente cria o impossível agora pra... não, se não for esse eu não quero. Né? Continua daí tu falando do casal, partilha. Isso. Então, dinheiro e sexo são duas energias de giro. Literalmente de giro. A gente quer ganhar dinheiro pra quê? Pra comprar, pra pagar, pra sair pra comer, enfim. Pra girar. E o sexo é uma troca também. São prazeres, né? Prazeres. Então, é aquela energia que violentamente... Que nem eu digo, o pêndulo, né? Gira assim, ela gira assim, de dentro para fora. Então, ela se compõe no chácara básico, né? No final ali, no que a terra. Também é a energia para cocriar, né? O que é o aterramento, é tipo... para ir para a vida, para fazer acontecer. A criatividade, então, ela está relacionada também à energia sexual. Tudo que te faz... Realmente, já senti... Esse tempo que eu me fali, não tinha ânimo para nada, para criar, só para ficar deitada, me lamentando. Tipo, me deixa aqui. Verdade. E aí, o que acontece?
Muitas vezes eu digo, é importante ser reikiano por causa disso, né? Que a gente pode se limpar. A gente já pode falar para as pessoas, se tiver a oportunidade de fazer uma sessão de reiki ou fazer um curso, eu fui direto para o curso. Faz. O reiki é maravilhoso e ele é reconhecido pela Organização Mundial de Saúde como uma terapia alternativa. Porque aí limpa, né? Sim. Gira. Assim como todos os chakras, né? Mas esse, principalmente, por quê? Porque trocamos energia durante o sexo. É por isso que, se a gente puder, a gente precisa escolher, né? Assim, se conectar, conversar, tu olhar, porque tu olha e diz, tá, eu sinto algo aqui, né? Sim. Para trocar essa energia. Sim. Porque senão a gente acumula. Eu digo por isso que é importante fazer o reiki, né, para limpar. Então, assim, por exemplo, essa coisa, para mim, o auge é tu reconhecer os sentimentos da pessoa através dos chakras. Chega perto, sente aqui, ó, esse chakra, esse é alienado, isso aí não vai dar certo comigo. Né? Esse chakra bloqueado, ele só tem é uma pessoa cheia de certezas que ela não vai mudar e coisa, não gosto de me conectar com essa pessoa. Maravilhoso. Eu acho essa parte. Eu não tenho isso com reiki, tá? Mas agora eu te abri, tu vai pensar. Tu começa a chegar perto dessa coisa do campo morfogenético, tu começa a sentir qual é o chakra dela que tá desalinhado. E geralmente tem a ver com o teu chakra desalinhado. Por causa das conexões. Claro. É que nem as feridas, né? As feridas, os nichos, é tudo isso. Estamos todos conectados. Tudo. E exatamente isso. É o que eu digo. Quer criar, quer fazer dinheiro, faça sexo saudável, né? Faça sexo saudável. E tem que procurar estudar leituras, né? Como a gente estava falando, a internet está... Ontem eu estava vendo um podcast da Kátia Damasceno, que é muito bom para as mulheres, né? E assim tem para os homens também. Sim. Leituras, sensibilidade do homem. Tem um livro que eu sempre indico, que é Osho, é do Osho, o livro das mulheres. E tem o livro dos homens, o das mulheres. Sério? Nunca li. A mulher, embora seja mais complexa, o livro é menor. Tu vê. O homem, ele seleciona o homem em vários tipos de homem. O político, o escravo, sabe? São vários tipos. Então, aí mais ou menos, sabe? Esse cara é o fulano de tal. Aí tu vai, aquele que eu me relacionei era já aquele. Identifica muito bom, hora. O livro dos homens e o livro das mulheres. Muito legal. Maravilhoso. Então, tem essas... para quem não sabe, né? Eu vejo muitas pessoas falando, mas é que eu não entendo. Então, vou te dizer, dá um Google, meu querido. Bota lá o que tu quer saber. Deixa eu te falar, agora tu falou YouTube. Em dar um Google... Guria, nesses tempos abriu uma caixinha de perguntas e eu gosto de abrir anônima, né? Porque o pessoal vem mais. Perguntando. As pessoas têm vergonha, né? Tem. Eu digo assim, ó, às vezes eu tenho um vídeo com uma pá de visualização e de encaminhamento com 2 curtidas. Sabe? Tipo, se a pessoa vê, mas tipo assim, eu não vou deixar vestígios que eu estive aqui. Mas pra mim tá tudo bem. É que eu digo, é o nicho que eu aceitei. Não postam sacola. Tipo, ninguém posta sacolinha. As amigas muito bem resolvidas. Mas, tipo assim, por exemplo, tu vai numa loja comprar um sapato, posta. Comprei na loja tal. Pouquíssimas pessoas postam que compraram de mim. Mas tá bom, é o que eu digo. Estão comprando, é o que vale. Feedback. Vendo... Manda uma mensagem depois. Oi, eu queria saber como foi, não invadindo o teu espaço, mas eu queria saber como foi a experiência. Muitas vezes não respondem. Foi legal, show, deu tudo certo. Porque quando eu falo de produtos, eu digo, o importante é tu entender como usar o produto. Sim. Então, eu dou todo o passo a passo. Tu vai passar esse, tu vai passar aquele, tu dá aquele tempo. Porque é a experiência, né? Eu vendo a experiência. Voltando, me esqueci onde é que eu estava. É tanta coisa. Peraí. Não vamos nos perder. A gente estava falando da energia, do livro... Das pessoas procurarem. Tava falando da tua caixinha de pergunta. Isso. Que as pessoas não querem falar sobre isso. Perguntei, né? menina... não, eu perguntei assim, ó. Para dividirem o que tinha de... Se pudesse falar para o parceiro algo, o que falaria? Muito bom. Tipo assim... Era anônima. Anônima. Muito bom. Anônima. Menina, se tu soubesse quantas botaram assim, ó... Para ele parar de perguntar se eu já gozei. Porque ele quer gozar logo, né? E aí, elas escreviam assim, ó... Percebe os sinais. E elas não falam, né? E aí eu comecei a pensar, gente...
mas quais são os sinais para o homem perceber? A gente sabe, mais ou menos. Só que é o seguinte, o homem já não tem meu tanta querido, tu vai percepção. precisar de no mínimo 1 hora. Não, e tipo assim, ó, comunicar, né? Olha só, estou gozando, ou vou Sim, gozar, é a comunicação. ou gozei. E não tem uma ordem. Não, isso é que as pessoas têm muito de ter uma ordem. Não é só o homem que se preocupa. Tem homem que me diz que a fulana fica frustrada porque ele não goza. Mas isso não é um objetivo. As pessoas precisam entender, precisam se conhecer. E tem essa coisa de que se o cara... Eu vi a Ivete Sangalo falando isso no programa Amores. A Ivete, ela olha... Né? Ela é a pessoa que ela fala, assim... E ela tava falando assim, o que acontece? De repente, ele chegou lá primeiro... Mas ele pode estimular com a mão, com oral, alguma coisa, com outro, com um brinquedo. Dá o tempo dele como uma mendita, olha um filmezinho tal. E volta. Né? Porque a mulher, ela precisa... como a gente estava falando, que a mulher é aquela relação que dizem antiga, que a mulher é um fogão a lenha. Sim, e o homem é um fogão convencional, mas já está sendo promovido ao micro-ondas. Ao micro-ondas. Tá muito rápido, né? Mas é por causa da indústria pornográfica, né? Sim, aí, Camila, eu fui no Google... Porque eu fiquei instigada com aquilo. Uhum. Eu disse, cara, mas quais são os sinais que os homens recebem, né? Bom, eu como mulher, eu sei o que o meu corpo faz, como eu me comporto. Uhum. Mas nem todas as mulheres são assim. Sim. Eu nem olho pra lá, nunca olho pra lá, né? Eu tô te olhando ali, eu tô aqui e aqui. Tô bonita? Tá linda, maravilhosa. E aí... A energia sexual, né, exalando da pessoa. E aí, guria, eu fui procurar no Google... sinais. E a comunicação é explicando para as mulheres identificar se elas tiveram um orgasmo. Quer dizer, se a mulher, toda a comunicação Google, guria, era assim, ó. Se você sentir calor nas extremidades, palpitação no peito, contração no corpo, seguida de relaxamento, você teve um orgasmo. Falando pra mim, como é que o cara vai ter esse sinal, sabe? Então, eu entendi que era muito mais complexo entender quando a mulher tem um orgasmo. E muitas mulheres têm dúvida se tiveram um orgasmo ou não. Se já tiveram. Por quê? Durante o sexo, tem vários momentos de ápice de prazer, né? Que aí a gente vai gemer mais alto, enfim, vai ficar mais intenso. É um trabalho que vai do 0 ao 100, vai subindo. Quanto mais a gente desenvolve isso... A gente vai chegar, não sei se você já teve a experiência do orgasmo transcendental, que é uma coisa que realmente parece que a gente sai fora do eixo, assim. Já quero. Vai indo, mas é a questão do estímulo, né? Sim. Práticas de respiração, práticas corporais. Uma coisa, não sei se tu treina, que é muito importante, é a elevação pélvica. Ajuda muito. Não treino nada. Então, faço só a elevação pélvica, não precisa de mais nada. Pro glúteo, não. Pro orgasmo. Muito legal. Não, eu te falei, quando eu vi o teu perfil, eu disse, cara, eu tenho muita coisa que eu quero daí de ti. Justamente toda essa parte, porque essa parte é uma parte, como a gente disse, né? A gente vai se completar. Essa parte é uma parte que eu não conheço nada e tenho muita curiosidade. E vou mandar muito cliente para ti que vai dizer, olha, amigo, tá, vocês estão precisando de outra pessoa para ajudar. Pra ouvir Só você que não também. vai dar. Porque realmente ele já sai... Tem gente que tem... De repente o cara sai frustrado do meu atendimento, que ele teve uma expectativa que tinha muito a ver com aquele problema que ele tem e ele não trata. E eu não vou fazer um milagre. Claro. Então, às vezes o cara não toma uma água, o cara não se alimenta direito, o cara não precisa ir na academia. Corre. Eu comecei andando aqui no Parcão. Andava, corria. Movimenta, se movimenta. Faz uma prática de yoga, mexe o corpo, alguma coisa tem que fazer. O corpo precisa ser sacudido para mexer, para funcionar. E aí, então, o cara que não faz nada disso, o cara não tem consciência corporal. Uma vez eu falei para falei, você contemplar o banho, ele achou que eu estava chamando ele de relaxar. De relaxar. De repente eu não comuniquei direito. Daí eu, não, só um pouquinho, senta aqui que eu vou conversar contigo. Contemplar o banho é tu não entrar dentro do banheiro no automático. Isso a gente faz. Eu que estou falando isso, faço isso. Sim. É a consciência corporal. Eu vou começar por onde meu banho? Eu estou ali, bem contemplando o meu corpo, eu vou na minha mão, eu vou no meu pé, eu lavo a minha cabeça, eu sinto que eu sou um corpo. Faz isso de manhã para ver se o dia não vai ser muito mais produtivo. Eu tinha o costume trazer a de consciência tomar banho com a vela
também. Isso é muito bom também Imagina para quem. com isso fazendo essa parte da consciência. Né? Musiquinha, isso Climinha, é tudo... né? Climinha para momento. ti mesmo. Isso é raríssimo, né? É. As pessoas se permitirem fazer isso. Tudo isso que eu tô si. falando, eu fui privilegiada nessa minha formação. Foi uma imersão de 21 dias, tudo isso a gente aprendeu. Maravilhoso. Outra coisa que a gente aprendeu, que a gente vive viciado em café e carne, a gente ficou esse tempo no mais puro ser, sem carne, sem cigarro, sem café, sem cafeína, sem nada, só uma alimentação saudável. E aí que a gente descobriu a nossa sensibilidade. Eu me alimentando bem, fazendo yoga de manhã, outras práticas lá, eu senti o ventinho, senti um prazer. E isso é o orgasmo expandido. No orgasmo que a gente tem só na genital, a gente consegue, depois de todos esses estímulos, eu comecei a sentir o orgasmo expandido. Que se alguém que está conectado com o propósito faz uma massagem sensitiva, que inclusive eu tenho no meu Instagram um vídeo da massagem do menino fazendo, que é um menino que eu confio, que foi só massagem, e eu tô me tremelicando toda porque eu estou sentindo um orgasmo expandido, que não é só na genital, não é aquele de pico. Sim. E eu sinto no pé, na mão, em todos os lugares. Maravilhoso. É possível, mas tem que estar conectado com o propósito, tem que estar se cuidando, tudo aquilo que eu falei. Pegando as informações contigo ali de tudo que a gente falou. Então, eu tenho vou mandar vários clientes para ti também. Precisa sentir. Exatamente. Maravilhoso. Tem que ser primeiro passar por ti, eu acho. Tem que ser uma ordem. É mais, tipo assim, mais teórico, assim, né? Tá pronto, assim, tomou essa consciência, agora vai sentir. Isso. E aí depois vai procurar agora vai tomar a consciência do... que ainda é comercial. Né? Então, depois de mim, tu sai pra rua e vai procurar um relacionamento. Está pronto. Ou não, ou se prepara mais um pouco, lê mais um pouco, busca mais informação. E aí com tudo isso, uma régua seguinte. Claro! Aí ele vai se valorizar tanto que não vai ficar com ninguém. Tem as amigas solteiras dizendo, não, eu entendi tanto isso aí, que eu tenho que, né, ter um alto amor e tal, me valorizar, que agora eu não consigo mais transar. É tipo isso. Então é isso. Foi muito bom tudo que a gente falou agora. Eu quero encerrar com uma perguntinha bem pessoal. Como tu se sente hoje em relação à tua história de vida no geral? Camila, nossa, essa gente não ensaiou. Não. Hoje, eu já fiz tanta merda, assim, tanta escolha errada, né? Mas hoje, eu tenho muito... É o meu? O teu? É o meu. Hoje eu tenho muito orgulho de tudo que eu passei e tudo que eu fiz. Hoje eu entendo que falar sobre sexo é muito maior do que qualquer coisa. É muito maior do que eu. É muito maior do que as pessoas enxergam, né? Falar de qualidade de vida. Falar de o quanto o sexo é importante na vida. O quanto é importante na relação, o quanto muda a qualidade das relações e automaticamente, enquanto preserva famílias, enquanto faz... Então, o propósito é muito maior, né? E eu acho que tudo o que eu passei, todas as escolhas que eu fiz, todos os relacionamentos que eu comecei, terminei, porque é frustrante todo início, né? Todo fim. Tudo foi uma parte, né? E eu digo, o que eu faço hoje, onde eu estou hoje, não está nem perto de onde eu quero chegar. E se tu me perguntar qual é o maior objetivo é ser ouvida. É a gente poder falar cada vez mais e que chegue cada vez mais longe. Obrigada por tua presença aqui. Para mim foi muito bom. Esqueci até que eu estou sendo gravada. Quero pedir para as pessoas assistirem, compartilharem. São assuntos importantes que a gente está falando, são assuntos que a gente ama muito e que a gente consegue falar da melhor forma possível, né? E qual é a tua rede social, então? Então, para combinar com o seu programa maravilhoso, então, no Instagram eu estou como @muitoprazersu, bem sugestivo, né? Suelen Figueiredo. Lá eu tenho, na bio tem o WhatsApp, tem a loja online, tem todas as formas de comunicação. Então, sigam @muitoprazersu. Só que tem que botar completo, porque o Instagram já não me entrega, né? Ele já tem alguns bloqueios, então tem que botar Muito Prazer Su, S-U, de Suelen. É isso. Então é isso. Muito prazer, Su. Adorei.
Obrigada. Obrigada. Beijo.